Olha que coisa mais interessante. A sigla já começa confundindo as pessoas. BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A palavra curricular, a pessoa fica achando o quê? É um currículo, mas a base ela não é currículo. A base ela é um documento normativo, ou seja, ela não é facultativa, ela é obrigatória, que vai definir as aprendizagens essenciais dos alunos e não conteúdos isolados. Ela vai falar de pontos de chegada e ela vai regular a elaboração dos currículos. Então, na verdade, a base, gente, ela não é um currículo, mas ela acaba sendo uma reguladora dos currículos. Porque ao elaborar o meu currículo, e vamos pensar aqui, vamos lembrar, a palavra currículo, ela significa caminho, percurso. Mas currículo é diferente, porque olha só, a forma que eu contrato é currículo, a forma que eu avalio é currículo. Eu deixo esse pai entrar na escola? Eu faço gestão participativa? Tudo isso é o meu currículo. Currículo é identidade. A base é apenas um conjunto de aprendizagens essenciais. Então, ao elaborar o meu currículo, eu vou olhar para a BNCC e vou garantir que aquelas aprendizagens essenciais, que são os direitos de aprendizagem dos alunos, estejam dentro da minha proposta. Os parâmetros curriculares nacionais, eles não são a mesma coisa que a BNCC. Muitas pessoas falam, os PCNs caíram? Não só os parâmetros, como os referenciais, né? A educação infantil tinha referenciais curriculares e os parâmetros eram para os anos iniciais, finais e lá para o ensino médio. Olha só, vamos ver aqui a estratificação dos documentos. A Constituição Federal está lá em cima, manda em todo mundo. Depois, na educação, a gente tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Aí a gente tem as diretrizes curriculares, que são obrigatórias. Diretriz significa o quê? Direção, né? Então, as diretrizes têm. E aí, abaixo disso, a gente tem a BNCC. A gente tinha os parâmetros. Qual que é a principal diferença, gente? Os parâmetros não eram obrigatórios. Se eu fosse uma escola mais disruptiva, mais alternativa, e eu quisesse fazer um currículo do meu jeito, eu podia. Os parâmetros era o governo dizendo assim, olha, você quer fazer uma educação de qualidade? Toma aqui um parâmetro, toma aqui uma referência. Se você quiser seguir, ok. Mas se você quiser montar o seu próprio currículo, o seu próprio percurso, você faz o seu PPP, o seu projeto político pedagógico. Você descreve a sua proposta. A base não. A base é norma. Mesmo se eu não concordar, se eu não quiser, eu não posso abrir mão do que está na BNCC. A primeira diferença está aí. Um era facultativo, a base é obrigatória. Outra coisa é que a base ela se ocupou de descrever ano a ano. Então, isso vai ser um instrumento poderoso até para as famílias, porque olha só, eu sou mãe de um menino de 8 anos. O que se espera desse menino em matemática aos 8 anos? Você vai encontrar ali uma matriz de um menino de 8 anos. Nos PCNs eram de forma mais genérica, mais elástica e focados mais em conteúdos. E a base não. A base traz uma matriz de habilidades. E veja que a base não vai jogar fora esses documentos que eu falei. Ela foi lá e bebeu na fonte. Ela olhou para a Constituição, para as diretrizes, ela olhou para a LDB, ela olhou até para os PCNs e ela foi lá e organizou uma matriz. Então, as diferenças são realmente existentes, não é a mesma coisa, mas você vai encontrar ali intencionalidades bem afinadas ali, coletivas, porque ela bebeu na fonte de vários documentos. E a base, então, ela não vem com conteúdo. Ela vem a seguinte, vem 10 competências gerais. Essas 10 competências gerais, gente, elas são mandatórias. Independente de você dar aula no infantil, no fundamental ou no médio, você deve desenvolver as 10 competências gerais. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, competência a gente não ensina, a gente desenvolve. Eu ensino é conteúdo. Eu ensino para o menino a fórmula da área. Agora, competência é quando o menino mobiliza uma série de recursos para ele resolver um problema, diz o Perrenu.
O Perrenu é um suíço muito famoso e ele falou, olha, quando você vai resolver um problema, seja na vida, na sua relação conjugal, familiar, profissional, no cotidiano, se surge um problema, você vai precisar mobilizar vários recursos. Esses recursos não são só conhecimento, não. Às vezes o conhecimento vai ser necessário, mas diante de algum problema, você vai mobilizar os recursos para resolver. Então, a competência, ela é grandona. Ela mobiliza competências socioemocionais, comunicativas, cognitivas, uma série de recursos. Aí você tem a habilidade. A base vem, ela faz uma matriz de habilidades e não de conteúdos. E você vai perceber que a habilidade, gente, ela sempre está ligada ao sujeito. Por exemplo, se o menino tem que identificar a poluição no ambiente aí dos rios, por exemplo, do rio Tietê. O menino é que tem que identificar, não é você, professor, que tem que dar a aula sobre a identificação. Na sua aula, você vai mostrar os rios, você vai mostrar os componentes que são poluentes, você vai mostrar as taxas da água de pureza e de poluição e o menino vai identificar se aquela água é poluída ou não. Veja que a habilidade, ela é saber fazer. A habilidade é colocar o conhecimento em ação. Sabe o que eles identificaram? Que os meninos não sabiam colocar esses conhecimentos em ação. A escola, ela dava um monte de conteúdo, o menino sabia um monte de coisa, e ele sabe que o adulto está preocupado com a avaliação, com a aprendizagem, mas ele não sabia fazer uso. Então, a habilidade é o conhecimento em ação. A competência é grandona, mobiliza vários recursos, a habilidade é saber fazer e o descritor, ele é mais resumido. A habilidade, você vai encontrar ali, identificar a poluição no rio Tietê. Você vai mostrar o contexto. O rio Tietê é um contexto. Mas poderia ser no Rio Arrudas, eu moro em Belo Horizonte. Poderia ser no Rio Amazonas, poderia ser em vários contextos. A gente fala que essa parte da habilidade, ela vai modificar, ela é o modificador. De acordo com a cultura e com a localidade, ela vai se modificar. Então, quando eu digo que o menino vai identificar a poluição no rio Tietê, eu estou dizendo de colocar um conhecimento em ação. O descritor seria identificar poluição. Eu focaria ali se o menino sabe o conceito de poluição. A gente tinha uma avaliação no Brasil, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O SAEB trabalhava com descritores, ele queria saber aquilo fechadinho, ele não dava contexto. Mas agora, a matriz do SAEB vai ser refeita, viu? E ela vai trabalhar também com matriz de habilidade. Então, vamos lá sintetizar: competência grandona, mobilização de vários recursos para resolver um problema. Habilidade, colocar o conhecimento em ação, saber fazer. E o descritor, se você sabe aquilo que está sendo aferido. E a gente deve olhar aí sempre para essas três perspectivas que vão nos ajudar a construir um aluno competente.